Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana naqueles dias. Vocês lembram que eu disse que há 4 razões para que a gente possa entender que já estamos naqueles dias. Primeiro, a falta de paz. A paz, ela não virá. Não adianta a gente acreditar que a paz, vai ter paz, vai ficar tudo maravilhoso, porque a palavra de Deus já diz isso para a gente. Quando eu comecei lendo para vocês em 1 Tessalonicenses 5,3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A segunda razão para a gente acreditar que já estamos naqueles dias, porque o sofrimento será intenso. E aí eu li Apocalipse 9, versículo 6, quando diz: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. E você já conhece o restante do texto. E a terceira razão para a gente acreditar que já estamos naqueles dias está aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1, a parte A, que diz: mas o Espírito expressamente diz. Quem é o Espírito? É o Espírito Santo, está com E maiúsculo. Diz que nos últimos tempos, talvez a sua Bíblia diga nos últimos dias, apostatarão alguns da fé. Aqui está a terceira razão para nós crermos que já estamos naqueles dias, que é o abandono da fé. O grande problema aqui, queridos, do abandono da fé, e que nós também identificamos como apostasia, ou posso dizer que o grande problema da apostasia não é apenas abandonar a fé. Porque a gente conhece muita gente que abandonaram a fé e não se tornaram apóstatas. Nós conhecemos muitas pessoas, por causa de algumas dificuldades enfrentadas na sua vida, elas não caminham mais à casa do Senhor, elas já não exercitam mais a sua fé em Deus, mas elas preservam ainda um temor e elas têm vontade, muitas vezes, de retornar para o caminho do Senhor, mas estão sem forças, precisam de ajuda, elas precisam se achegar a Deus mais uma vez para retornar o caminho. Então, o grande problema aqui não é o abandono da fé, mas a apostasia. E por que a apostasia? Porque, na verdade, a apostasia, ela distorce a palavra. A apostasia não é aquela pessoa apenas que saiu do caminho, que abandonou a sua fé em Deus. Não. A apostasia é, além disso, quando a pessoa, além de se distanciar de Deus, abandonar a sua fé, ela começa a usar a própria Bíblia, a própria palavra de Deus para distorcer, para confundir, para tirar a veracidade das Escrituras e distanciar a criatura que somos nós do seu Criador, que é o nosso Deus. Por isso entendemos que já estamos naqueles dias. A gente está vendo isso a todo momento. Quantos líderes que serviam para nós como referência. Irmãos, se eu parar para pensar aqui, eu conheço no mínimo uma dúzia deles. Pessoas que eu me referenciava logo no início da minha conversão e muitos anos após. Quando eu queria estudar acerca de um assunto, quando eu queria me aprofundar um pouco mais na palavra, esses homens eram referências. Esses homens que eram excelentes exegetas, excelentes pregadores, mestres nas Escrituras, eram eles no qual, através dos seus livros, a gente lendo, a gente aprendia com esses homens, ouvindo eles nos ensinar, ouvindo eles pregarem. Quantos deles, irmãos, se você que está aí agora e sabe o que eu estou dizendo, quantos deles que nós conhecemos, que a gente tinha prazer de ouvir, e agora se apostataram da fé? E o pior, não é quando você se distancia de Deus ou se apostata da fé ou se distancia do Senhor, mas o pior é quando leva consigo muitos ou milhares, e esses homens estão levando muita gente com eles, pessoas principalmente que têm preguiça de ler a Bíblia, que têm preguiça de estudar as Escrituras, que têm preguiça de orar, que não para avaliar o que a palavra está dizendo, que não gosta de se aprofundar no que a Bíblia diz. Sabe, irmão,
irmãos, toda vez que nós nos colocamos diante dessa situação, a gente tem uma forte tendência a dar ouvidos àqueles que simplesmente vão nos levar para o caminho oposto ao caminho da fé ou o caminho do Senhor. Por isso, a gente, quando olha aqui para o texto de Apocalipse 9, versículo 6, que diz que naqueles dias, nós já estamos nestes dias. Quando a gente lê aqui 1 Timóteo 4:1, que vocês leram comigo, a parte A que diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Perceba que você só pode se apostatar ou sair se você estava nela. Alguns vão sair da fé, vão abandonar a fé. Que em nome de Jesus a gente não seja esse apóstata, não seja esse que abandona a fé, não seja aquele que leva pessoas à perdição. Por isso, ore. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a não nos abandonar a fé em Ti, a não nos apostatar da fé, nos dê força e coragem para continuar contigo, em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou no seu coração, peço que curta, comente e compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir.